Hello. Hello. Como é que vocês estão? Vamos nos aproximar. Gente, eu não estou com a melhor aparência hoje. Ai, betacorrenite, não sei, uma gripe, sei lá o que deu. Acredite. Dá pra acreditar. Vamos lá. Caprichar numa aula hoje pra vocês. Uma aula live. Todo mundo sabe que eu tô aqui ao vivo no Instagram. Depois fica salvo apenas no meu ambiente para os meus assinantes, tá? No Hotmart. Se você não é meu assinante, então corre pegar papel e caneta, porque depois eu vou fazer uma pergunta bem importante para você no final. Então, hello. Então, bora lá. Caprichem, tá? E se você ainda não é meu assinante, pelo amor de Deus, R$37, tá? Hoje em dia não é um pão com ovo, um café no centro aqui de Curitiba. Então, bora lá, já vai ser meu assinante para você aprender sobre amar de forma saudável, ok? Eu vou desativar temporariamente aqui os comentários para que eu possa me concentrar em vocês. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre 5 motivos para aceitar a dor que você está vivendo na relação. E olha, antes de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro. Essa aula não é para que você aceite a dor e se separe. Não é isso. É para que você aceite a dor, olhe para isso e para que você, de uma vez por todas, né? Não de uma vez por todas, mas pelo menos que você comece a elaborar e olhar com outros olhos tudo isso que está acontecendo na sua vida. A minha intenção é fazer com que você saia daqui com uma pulguinha atrás da orelha, mas que essa pulguinha vai te ajudar muito nos próximos passos daqui para frente em relação ao olhar, em relação à dor que você está vivendo. Deixa eu contar uma historinha rapidinho para vocês. Eu nunca esqueço, né? Não tem como esquecer mesmo, né? Vocês sempre perguntam, como é que eu esqueço aquela relação? Como é que eu esqueço aquele amor? Como é que eu esqueço? Não esquece! Mas a intenção não é a gente esquecer mesmo, é a gente aprender com essa relação, né, e viveu desse aprendizado uma outra história. Bom, eu vivi uma relação, namorei uma pessoa, eu achei muito divertido o dia que ela contou pra mim, olha, eu não tenho olfato. Ela disse assim na caruda. E eu levei um choque. A pessoa simplesmente ela não sentia cheiro de nada, ela sofreu um acidente ali por volta, né, de um momento da vida dela. E ela perdeu o olfato. Então já fazia muitos anos que ela não tinha noção do que era o cheiro das coisas. E ela, no primeiro momento, e da forma como a pessoa falou, eu acho que eu fiquei tão impactada que eu ri. Daí ele falou, você ri, né? Mas isso é perigoso. E eu nunca tinha parado para pensar em algo que ele descreveu na sequência. Ele disse bem assim, bom, toda a casa agora com a qual tem que mudar tem que ter um sistema de segurança em relação a vazamento de gás. E eu falei, gente, claro. Ele falou, por quê? Porque eu posso morrer. Porque se um vazamento de gás acontece, por eu não ter olfato, eu posso morrer. E aí, ele falou algo ainda mais engraçado, né? Era meu namorado, gente, a gente tinha intimidade. Ele disse assim, por exemplo, né? Eu posso... No sexo oral, por exemplo, né? Eu posso correr o risco de estar ali, né? Às vezes em algo, né, que tá cheirando ruim, até por uma questão de saúde, e eu tô ali de boca naquilo, né? Mas ele falou de um modo divertido, enfim, mas não deixava de fazer sentido. Ou seja, a falta, né? A falta de não sentir a dor dos odores, né? Porque, entenda, por exemplo, né? O cheiro do gás é desconfortável. O cheiro, né? Muitas vezes até da comida é desconfortável. Pense assim, se você tá indo trabalhar e você tá com muita fome e você passa do lado de uma padaria e tá fazendo aquele frangão de padaria, tá? Eu sou vegano, tá? Então você sente aquele cheiro de shiitake na manteiga maravilhoso. E você vai entrar agora no trabalho, você só vai poder comer daqui 6 horas. É doloroso para você. Só que aquilo te lembra, né? Que você vai precisar, daqui a um tempo, você vai precisar se alimentar. Eu me lembro que ele, às vezes, ele só lembrava que precisava comer porque ele ficava muito tempo em jejum.
Então, o fato dele não ser exposto aos cheiros fazia com que ele simplesmente esquecesse de se alimentar. Ou seja, a dor, o desconforto, né? Às vezes o desconforto dele estar sentindo o cheiro do alimento era um lembrete de que ele também precisaria, instigava nele o ato de comer, e o ato de comer é algo que, né, faz parte para a sobrevivência. Eu só trouxe esse caso aqui para ilustrar para vocês o quanto a dor é uma tecnologia maravilhosa da natureza para que você se desenvolva, para que você literalmente sobreviva. Pergunte para uma pessoa que não tenha sensibilidade, né? Que ela tenha alteração nas vias sensoriais, né? Para sentir dor. É um perigo. Ela pode estar sentada no fogo e simplesmente não saber, não sentir. Ou seja, esse mecanismo, né? A dor é um mecanismo, é um dispositivo, é uma tecnologia da natureza maravilhosa para o nosso desenvolvimento e sempre com o objetivo de levar a gente para um próximo nível, mas nós estamos cada vez mais fugindo dela. E nós estamos fugindo da forma mais, da mais simplória que a gente pode trazer aqui imediatamente, tá? Que é através dos joguinhos, da comida, da pornografia, das compras, das bebidas, das festas, né, onde nós bebemos até a gente ficar inconsciente. Essas são as mais diretas, mas também está fazendo com que no fugir da dor a gente procrastine o tempo todo, que a gente não tire do papel os nossos projetos, que a gente não se permita em relações amorosas, porque por medo, né, da dor que pode ser vir a se apaixonar novamente e ser rejeitado ou ser abandonado. Só que é justamente quando a gente se expõe a essas situações, justamente quando a gente se coloca, né, a serviço de entender o que essa dor está mostrando pra gente, é que a gente tem nosso maior desenvolvimento. Veja quantas pessoas durante a pandemia, né, olharam com carinho a dor que a pandemia proporcionou e refizeram a sua história. Veja, eu sou uma dessas pessoas, mas não vou trazer isso aqui não. Ou seja, olhe para a sua vida em algum momento, aquele momento de maior dor, foi horrível, mas um tempo depois, um tempo depois eu não tive, não tive desenvolvimento, não ganhei nada com isso. É porque você não está presente, você ainda continua preso lá no passado, lambendo aquela ferida, preso àquele personagem, àquela pessoa que você era naquele momento. Daquela dor, ok? Então hoje eu vou trazer para vocês 5 motivos pelo qual, né, você vai passar a olhar a dor com outros olhos e fazer, e o mais importante, né, ressignificar esse momento na sua vida para sair daqui hoje, depois dessa aula, revigorado, renovado, para que você possa inclusive se energizar para a tomada de novas decisões. Primeiro, eu quero trazer assim para vocês o que dói, né? Porque a gente às vezes precisa, o óbvio precisa, às vezes não, sempre o óbvio precisa ser dito. E daí você pode virar para mim assim, Nana, eu tô curioso pela tua aula, eu tô desconfortável na minha relação, mas o que é dor numa relação? Então eu listei aqui as queixas que mais apresentam aqui, que chegam aqui para mim no setting terapêutico, tá? Primeira coisa, ausência. A ausência da pessoa ali, na presença, né? Então a pessoa, eu tô vivendo com uma pessoa, mas a pessoa viaja muito, mas a pessoa passou a ter muito mais atividades com as pessoas do trabalho, com os amigos, do que necessariamente dentro de casa. Uma ausência de projetos de vida, uma ausência de uma amizade, ou seja, uma sensação de vazio. Outra coisa que dói, né? A dúvida. E aqui eu coloco a dúvida no sentido de: será que ainda me ama? Será que está conversando com alguém? Será que eu sou suficiente para essa pessoa?
Será que a gente vai dar um próximo passo, né? E às vezes desse próximo passo, será que a pessoa está alinhada com aquilo que também faz meu coração vibrar, ou ainda com aquilo que nos conectou lá no passado, que para mim ainda está vivo, mas eu não sinto que está vivo na pessoa? Gente, olha, se tem uma coisa que martiriza as pessoas dentro de uma relação, é a dúvida. Outra coisa, né? Esse é o mais frequente, inclusive, altos e baixos. Então é um dia bom para 2 dias péssimos, um dia excelente para 3 dias terríveis. Essa oscilação contínua e às vezes, né, uma situação que gera um emburrecimento não, né, um bico, né? Como é que eu falo isso? Uma sensação de quando uma pessoa fica emburrada, né, durante um período enorme. Daí as pessoas não se falam, também faz parte desses altos e baixos. Isso dói muito, porque há um silêncio, né? Mas dentro desse silêncio, um quer falar, mas não pode falar, porque se falar vai ser o emocionado. Ou seja, essa sensação gera dor para todo mundo. E o outro que está emburrado e que não quer falar, por mais que ele dê o tratamento de silêncio, ele pode até não falar, pode até estar com um ar ali de superior, mas ele também está sofrendo. Porque manter aquilo desgasta um monte. Ele precisa manter a energia focada naquilo e aquilo desgasta. Ele só não vai te falar isso nunca pra você. Agora você tá sabendo, tô contando. E por fim, essa daqui que eu tenho visto com mais frequência, que é a sensação de solidão acompanhada. E muito por causa do celular. Então as pessoas trabalham o dia todo e delas vão cansadas para casa. Elas estão a fim de deixar o celular do lado, preparar um jantar juntas, né? E sentar juntas e conversar? Não. Elas querem se aliviar. Momentos de paz delas passam a ser o quê? O celular. E daí, se uma pessoa está nesse modus operandi, está no automático, a outra que está mais desperta para a relação, ela vai o quê? Sofrer muito. Isso vai doer nela. Daí, de novo, ela vai ficar com a sensação de dúvida, de insuficiência, vai ter que lidar com a ausência, né, dessa conversa, da opinião do outro, do projeto de vida. Isso vai gerar nela, né, uma certa irritação, pode entrar no ciclo de altos e baixos, resultando tudo de novo na solidão acompanhada. Então, todas essas coisas doem muito. Só que todas essas coisas que doem muito estão te contando uma história e você tá de olhos fechados ou você vai se distrair, né? Não querendo olhar para isso, por quê? Porque por mais que tudo isso doa, é familiar. E quem é meu aluno já sabe muito bem, entende o mecanismo cerebral. O cérebro, ele nunca vai te entregar uma rota saudável. Ele te entrega uma rota familiar. Então, se você está mais tempo convivendo nisso, ele vai te permanecer ali ainda mais tempo. Ele não vai te dar uma segunda rota, não porque ele não quer o teu bem. A gente chama isso de malha psíquica. A malha psíquica, ela vai o quê? Ela vai aumentando com o repertório de coisas que você conhece. E o cérebro faz isso muito bem, a tua mente faz isso muito bem, porque acredite, ela acredita que quanto mais ela coloca o mundo na tua frente que você conhece, mais ela está te protegendo, mais ela está te aliviando. E isso não é verdade. Na verdade, é um sistema que a gente chama de sistema disfuncional. Ele funciona para te deixar nessa sensação familiar, mas é disfuncional. Ou seja, ele a longo prazo vai te adoecer. Bom, então vamos lá para o primeiro motivo. Primeiro, tá? A dor é a verdade que você tem medo de olhar. E aqui eu queria abrir um parênteses bem importante. Todo mundo fala, tá, mas o que é verdade? O que é verdade para mim não pode ser verdade para o outro. Então começa por aí. Mas eu sempre tento trazer para a pessoa, né, que a verdade tem a ver com o momento presente. Então, por exemplo, vamos lá. É verdade que às 19h16
A dona Ana está fazendo uma live com 40 pessoas que vai para o seu canal de assinatura. Qual parte disso é verdade? A parte verdadeira disso é o momento presente. A dona Ana, nesse momento presente, está fazendo a aula, né, a live para cerca de 40 pessoas. Quando eu falo que será postado, né, que será colocado na sua, né, no seu canal de assinatura, isso já não é verdade, porque é uma informação que está no futuro. Ou seja, qual é a verdade que eu tenho? A minha sensação e percepção do momento presente. Ah, dona Ana, né? Mas a verdade que eu não estou vendo está no passado. Não. Se você for olhar no passado, muitas vezes você, inclusive, por estar preso lá, né? Ah, mas eu estou nessa relação, sabe por quê, dona Ana? No passado, essa pessoa me tratava muito bem. Ou, no passado, nós nos dávamos muito bem. No passado, né, nós tínhamos juras de amor. Só que o presente, criatura de Deus, no presente, tem jura de amor? No presente, como está o tratamento? No presente, tem comunicação? No presente, nesse momento presente, né? Vocês estão presentes nessa relação? Ah, dona Ana, mas aí o projeto de futuro também não é verdade? Onde é que a gente faz projeto de futuro? No presente. Então, quando eu falo para vocês que a dor é verdade, que você tem medo de olhar, a dor é te convidando para olhar o teu momento presente e você não quer olhar. Você está apegado aos resquícios do seu eu do passado, que tinha e criou uma expectativa, um ideal daquela pessoa, inclusive na sua cabeça. E agora a pessoa nunca mudou, mas o teu ideal pode ter mudado. E daí você fica buscando esse ideal. E a pessoa ali perdida muitas vezes, né? Tipo assim, eu nunca te prometi isso, eu nunca fui essa pessoa que você criou na sua cabeça. E ainda, no futuro, preocupada no futuro, ah não, mas uma hora isso dá certo. Uma hora quando? Não existe. Se dá certo lá na frente é fruto do que você está olhando, vivendo, experienciando no presente. Então a dor está te convidando para a presença. E está te pedindo para você abandonar aquilo que você criou no passado e o ideal que você, e que às vezes só existe na tua cabeça, desse futuro. E olhar para a presença. Segundo, né? Esse segundo eu deixei aqui bem no começo, porque isso também é o que eu mais percebo. O segundo motivo para você aceitar a dor nessa relação é o seguinte: quando eu aceito essa dor que eu estou vivendo, eu começo a me curar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa aula não é para você sair daqui com a certeza e convicção de que você tem que separar. Para com isso. Se separação fosse a solução dos teus problemas, não teriam tantos casais de sofrimento após a separação. Não é sobre isso. É sobre você olhar o seu comportamento. Então, primeiro, né? A dor te convidou para olhar a verdade que você tem medo de enfrentar. E a verdade mora onde? No presente. Segundo, né? Quando você aceita essa dor que você está vivendo, você abre caminho para cura. E aqui, por que é que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar a cura, a dor? Porque elas acreditam, elas têm a crença que isso é dar o check do fracasso. Então, se eu aceito essa dor, né, de que eu não estou numa relação que eu estou dando conta, se eu aceito essa dor, que eu criei um ideal na minha cabeça e eu me iludi o tempo todo, eu fui um fracasso. Se eu aceito, né, que eu não... todos os meus amigos vivem uma relação linda e eu não tive a capacidade de manter ou de viver isso, eu sou um fracasso. Então eu não aceito. E eu passo a fazer de tudo para que isso dê certo. Só que eu não sei se o outro está engajado, eu não sei se esse certo, né? Se esse certo faz sentido para o outro. Eu não sei se esse certo está no agora.
Porque, de novo, ou eu estou preso em questões do passado, ou eu estou preso no futuro. E daí, por conta dessa sensação de fracasso, eu não aceito. Só que quando você aceita que tá doendo, aceita, né, que você tá com muito altos e baixos, aceita que a incerteza tá te matando, que essa sensação de insuficiência, quando você aceita isso, você faz um canal de assinatura, né, para se curar. Você procura uma segunda opinião, mas é uma opinião e um olhar técnico. Você começa a tentar entender a si mesmo. E ali você vai descobrir coisas muito além de um relacionamento, que, inclusive, você vai tirar o foco dessa relação, vai olhar para você e você vai poder trazer coisas maravilhosas para sua relação. Por isso que eu ressalto, essa aula não é para que você saia por aí separando, é para que você olhe essa dor que você está sentindo e permita que ela conte a sua história. Terceiro item. Isso aqui vai doer um pouco, tá? Nossa, só um pouquinho, gente. A dor mostra o que você não ama em você. A dor mostra o que você não ama em você. Talvez essa parte seja um pouco mais difícil e eu talvez tenha que ilustrar para vocês. Eu acho que é a segunda vez ou terceira vez, eu sempre conto essa história, né? De uma consultoranda que eu tinha e ela sempre, né? Todo final de semana, todo domingo, ela ia pra feira comprar feijão e fazer feijão pra semana pro seu companheiro. Que companheiro era esse? Era um companheiro que eles não tinham mais relações íntimas há 2 anos e eles não conseguiam se separar por questões burocráticas, mas dividiam ali somente a casa. Tanto é que ele nem usava mais aliança. Um dia ela chegou cansada, né? E viu 2 bombons em cima da pia. E ela foi tomar banho e ficou toda feliz porque era o bombom que ela gostava. Quando ela voltou, os bombons não estavam mais lá. E ela perguntou: escuta, cadê os bombons que estavam aqui? Ele virou para ela e disse assim: eu comi, eram meus. Ela ficou indignada, ela contou isso para mim indignada. E ela veio me procurar com o dinheirinho contado, dizendo: olha, eu só tenho dinheiro para 10 atendimentos, a senhora vai precisar me ajudar porque eu preciso sair dessa situação, mas é o que eu tenho. E ela entrava desesperada, anotava tudo, queria fazer a coisa acontecer. Eu virei para ela e disse-me assim: mas ele não está errado, ele foi coerente. Ela arregalou os olhos: dona Ana, eu vou todo domingo pra feira, eu compro feijão, o senhor me deixa cozido, nem tinha obrigação. Tá vendo? Você não tinha obrigação, mas você faz. Ela saiu em estado de choque. E vocês devem estar pensando: ai, daí ela nunca mais cozinhou feijão pra ele. Chegou domingo, ela pegou o carrinho dela, estava indo pra onde? Para a feira. No meio do caminho, caiu a ficha. A dor mostra o que a gente não ama na gente. Era muita falta de amor próprio por mim mesma. Ela disse no meio do caminho: como é que eu posso? Como é que eu faço isso comigo? Uma pessoa não se importa, mas todo domingo eu trabalho de segunda a sábado, num lugar complicado. No domingo eu ainda vou, faço feijão para ele. E ele não pensa em mim, o problema não está nele. Ela voltou e ela falou: eu vou ouvir tudo aquele medo que eu tenho, eu vou ouvir, mas eu não quero nem saber. Ela voltou, o apartamento era dela, ela virou para ele e disse assim: é o seguinte, eu vou sair e vou te dar 2 dias para você sair. E ela ouviu tudo que ela não queria ouvir, foi uma baixaria, foi horrível, e ela viveu tudo aquilo com o qual ela estava fugindo todos esses anos. Mas ela depois voltou na sessão fazendo assim: dona Ana. E eu falei: oi. Não estava entendendo nada. Ela: dona Ana. Eu falei: oi. Ó. E daí eu fui entender.
ela não estava mais com o anel do dedo. Ou seja, ela não tinha nem percebido que ela estava numa relação com muita dor e não olhava literalmente para essa dor. Ou seja, a dor te convida para você olhar a parte que você não está amando em você. Essa moça não amava a si mesma. Essa moça trabalhava, né, para manter a casa. E este homem, né, não estou julgando, tá, gente? Estou trazendo aqui a dor dela e ela pediu para que eu contasse em todos os meus cursos, porque isso transformou a vida dela. Ela falou, ele estava infelizmente envolvido com entorpecentes, ele não conseguia trabalhar, ela que sustentava a casa era dela, e há 2 anos ela estava naquela prisão. Por quê? Porque ele também estava numa prisão. E ela sabia, inclusive, que aquilo também não estava fazendo bem para ele, mas os dois não conseguiam sair daquele lugar. Os dois temiam uma nova dor. E quando ela tomou essa atitude, ela entendeu, inclusive, que faltava tanto amor de ela por ela mesma, que até o trabalho dela passou a não fazer sentido, porque era um trabalho que exigia demais e ela sabia que ela tinha potencial para outras coisas. Né? Hoje essa mulher, ela me mandou recentemente, né, uma mensagem dizendo que casou, teve uma filhinha, ela... Um pouquinho antes ela construiu uma carreira profissional bem diferente, né? Estava ganhando assim muita autoridade, consequentemente dinheiro, ou seja, essa dor foi importantíssima para ela ver o quanto ela não estava amando. E foi para ele também, porque ela também mais tarde contou que ele ter ido embora, né, fez com que inclusive ele também olhasse para a vida dele. E pelo menos, né, foi o que ela me contou, a relação com entorpecentes dele mudou, tá? Então, veja o quanto a dor está te convidando para um próximo nível, está te convidando para você se amar e você está fugindo disso. É que se amar é difícil, né? Porque pra gente se amar, a gente vai ter que aceitar a gente como a gente é. Isso é muito difícil. Eu entendo vocês. Eu também tenho essa dificuldade. Todos nós. E o terapeuta, inclusive, que te disser que tem todas as armas para isso e não sofre disso, desconfie. 4. A dor, ela abre espaço para algo mais verdadeiro. E aqui, vamos até usar o caso dessa minha consultoranda. Quando ela, né, se abriu para aquela dor, o que aconteceu? Tanto ela teve espaço para crescer profissionalmente, se conectar a uma nova pessoa e realizar o grande sonho da vida dela, que era ser mãe, para aquele homem também. Para aquele homem, ele também começou a entender sua relação com entorpecentes e melhorou a sua vida, a saúde. E aqui quando a gente fala, de novo, a dor abre espaço para algo mais verdadeiro. Veja, eu sempre falo para as pessoas aqui que entram para mim no setting terapêutico, cuidado com o que vocês desejam. Tudo o que vocês desejam vai se realizar, tudo. Então você deseja que essa pessoa vá, dona Ana, desejo que essa pessoa me traia, porque daí é mais fácil de eu terminar essa relação. Vai acontecer? Agora, quanto isso vai ser bom? Ai, dona Ana, eu desejo tanto ser mãe. Vai acontecer. Você está preparada para isso? Porque não significa que você vai ser mãe da pessoa maravilhosa que você idealizou. Então, tudo qual você deseja vai acontecer. Só que vai acontecer e partir de um seu eu, que está fragmentado, que não é verdadeiro. E o que é verdadeiro, então? Lembra? Gente, é o teu eu na mais pura manifestação e entrega no seu momento presente. Veja, eu estou falando aqui com pessoas que eu nunca vi. Hoje, essa aula aqui agora está batendo aqui 60 pessoas. Mas vai passar pelo meu canal de assinatura, mais uma galera vai assistir isso. E eu passei a minha vida inteirinha dizendo o quê? Que eu era tímida. Não que eu não fique com frio na barriga de pensar no que você está pensando sobre mim. Não que eu não fique com frio na barriga de estruturar... Aqui, ó.
estruturar uma aula que vai fazer sentido para as pessoas a ponto de gerar mudança e trazer saúde emocional para elas. É óbvio que tudo isso mexe comigo, mas eu ficar dizendo para mim mesma que eu era tímida, eu passei a acreditar nisso. E eu me dei conta que não, eu não sou. Eu posso temporariamente sentir um calor, talvez uma vergonha temporariamente, mas tímida eu não sou. Quando eu olhei para essa dor, dessa timidez, dessa sensação esquisita e aceitei isso, mas aceitei ainda mais que eu queria contribuir com a vida das pessoas, eu dei espaço para algo mais verdadeiro. E verdadeiramente o que eu sou? Expansiva. Eu sou faladeira no sentido, o que faz meu coração vibrar, eu não tenha dúvida que eu vou querer que chegue a você, que gerou transformação aqui no setting terapêutico, meu consultorando, não tenha dúvida que eu vou querer compartilhar com você. Mas eu precisei primeiro, aceitar, abrir espaço para a dor de eu me expor e ser chamada de ridícula, para perguntar quem achava que eu era na fila do pão para colocar um vídeo na internet. Eu tive que dar espaço para uma parte de mim que achava que eu estava me expondo ao ridículo, ou quem iria acreditar em mim. Eu tive que dar espaço para essa dor. E quando eu dei espaço para essa dor, eu me conectei com o quê? Com presença, com verdade, verdadeiramente o que eu sou. Nesse momento presente, a pessoa que está te passando algo, ativando em você aquilo que você precisava ouvir. E é isso. Como você vai interpretar? Eu não sei. Mas olhe para a sua vida. Você consegue ser verdadeiro? Você no momento presente consegue genuinamente viver essa energia interna que você vive dentro da sua relação? Você consegue ser você? Você consegue, a pessoa passou tanto tempo te dizendo que você era tal coisa, que agora e você passou a acreditar. Será que você genuinamente consegue dar espaço para essa pessoa que você realmente é? E ser verdadeiramente em presença, deixar esse seu eu sair? Eu atendi essa semana uma mulher muito querida, com uma certa idade. E ela disse bem assim: eu passei a duvidar da minha capacidade de resolução de problema e de produtividade e de ser efetiva na vida, porque eu passei a vida inteira escutando que eu era lenta. Ela não olhou para essa dor a vida inteira. Quando ela começou a olhar para essa dor, ela começou a perceber algo muito importante. Eu disse para ela o seguinte: se eu sou uma HB20 e eu me comparo com uma Ferrari, eu vou me sentir lenta. Se a Ferrari vira para mim, que é o HB20, e diz, você é lenta, a Ferrari acredita no seu motor, ela só está conseguindo ver o seu motor. Agora, se você vai para uma pista do lado de um Fusca, você lenta? E essa mulher me abriu com um sorriso daqui até aqui e ela entendeu o que eu quis dizer. Verdadeiramente em presença. Se ela abandonasse aquele discurso que ela escutou a vida toda e ela parasse de se comparar e só estivesse ali comigo em presença, ela abriria espaço para uma nova crença sobre si mesma. Ou seja, que se ela fosse comparada ao Fusquinha, de lenta ela não tinha nada. E se colocasse um HB20 do lado dela, bonitinha, ela disse, eu daria um pau. Ou seja, essa dor está te convidando para que você olhe, para que você dê espaço verdadeiramente a algo que é coerente com aquilo que você realmente é. Mas você
não quer e não consegue olhar para isso. E por fim, a dor. Eu disse que eram 5, né? Isso é bem importante. 5 motivos para que você aceitar a dor da sua relação. Mas olha só, eu trouxe um 6º motivo, um motivo bônus. Gostaria que você ficasse até o final para eu poder te apresentar esse 6º motivo. E o 6º motivo talvez seja o maior soco no estômago, ok? 5º, a dor vai te mostrar o quanto você se perdeu de si mesmo, sabe? Quando a gente quer entrar numa relação, a gente quer pertencer à vida do outro, a gente quer mostrar para o outro o quanto a escolha dele valeu a pena. Então a gente faz uma coisa que é muito comum, que é o que? A gente faz leitura de ambiente e de comportamento. Isso é automático seu, é primitivo. Então a gente tem principalmente as mulheres, tá? Elas foram ensinadas a ser o quê? A ser adaptativas. Então a gente se adapta ao ambiente para servir o ambiente, principalmente servir a relação. Lembrando que a mulher foi criada para o quê? Para conquistar um relacionamento. E o homem foi criado para conquistar. Para aí. Ok? Então, dentro desse relacionamento, principalmente a mulher, ela ficou altamente adaptativa. Claro que tem muitos homens que fazem isso. Quando é que eu sei que eu estou adaptativa? Quando eu preciso mostrar o meu valor dentro da relação através das minhas atitudes, daquilo que eu consigo servir, entregar. Só que eu passo tanto tempo nesse processo de entregar aquilo que é importante para o outro, que eu esqueço de como é que faz para entregar o que é importante para mim. É nesse momento que eu me perco de mim mesmo. É nesse momento que eu esqueço qual hobby que eu tenho. Quantos amigos eu tenho? Gente, eu vivi isso, tá? Eu me lembro quando eu me separei, eu me dei conta de que eu não tinha meus amigos. Os meus amigos que eu tinha conquistado ao longo de quase 2 décadas eram amigos da relação. Eu tinha esquecido o mais importante, do quanto eu era otimista e divertida. Quando eu comecei, a dor dentro da minha relação começou na 2ª década. Então, após 10 anos de relação, na 1ª década, né? Quando fez 10 anos, já começou uma dor muito profunda. E ela se estendeu aí por mais 9 anos, né? Por isso que eu estou aqui. Essa não precisa ser a sua história. E eu me lembro que a primeira coisa que eu me dei conta de que eu precisava voltar a ser fiel a mim mesma. Fiel a quê? Foi o primeiro caminho que eu encontrei, inclusive, foi atividade física. Opa, eu encontrei algo que isso pratica a fidelidade a mim mesma. Porque de forma fidedigna eu não burlava o meu primeiro momento comigo mesmo. Que foi o primeiro passo. Mas depois, né, ao longo desses 8 anos, por isso que eu falo para vocês, né, tudo que eu trago para vocês, que vocês podem ter uma transformação em meses, né, porque eu já desenhei o caminho para vocês, inclusive com conteúdo que eu nem aprendi na faculdade como psicóloga. Eu tive que ir atrás, como ser humano mesmo, que viveu aquelas feridas e não estava conseguindo encontrar ferramentas terapêuticas de autocura. E justamente nesse processo, além do tímida que eu falei para vocês, eu comecei a resgatar algo que era o quê? O humor. Essa aula não tá engraçadona, mas quem me conhece sabe, né? Que eu sou, pelo menos a minha filha, né? As pessoas que convivem mais comigo me acham engraçada. Os meus primeiros vídeos, principalmente lá na outra plataforma, no TikTok, eram vídeos divertidíssimos. Tinha um tom profundo, mas eles eram extremamente divertidos. Um
um dia eu fiz um story e eu relembrei de uma coisa muito, acho que engraçada, da época que eu estudava no Colégio Adventista do Paraná. E uma amiga muito querida, Gisele, na sequência, ela fez o seguinte comentário. E daí eu falei, no story, eu lembro que eu parei e olhei assim, gente, eu tinha esquecido, eu era, como é que é? Eu era divertidona e não sabia. Uma coisa assim, a Gisele disse bem assim, mas nossa, você não lembra daquele evento, né, que você chegou rindo na escola porque você barganhou com o assaltante porque você só tinha aquela jaqueta e dava o dinheiro, né, do teu ônibus, uma coisa assim, ou seja, eu tinha esquecido que eu era engraçadona, que eu era boa de papo. Imagina, bate-papo com um ladrão. O ladrão aceitou a minha proposta. Eu cheguei contando, né, na boa, ia ter mais toda manhã para estudar. Ou seja, eu falei, gente, essa era eu. Mas eu tive que o quê? Me adaptar, porque eu já tinha uma pessoa engraçada na minha relação, eu não podia ocupar esse espaço. Isso não é culpa dela, tá? Eu só estou relatando fatos aqui para vocês do quanto é fácil a gente se adaptar, porque as pessoas não colocam uma corda no pescoço para que você mude por elas. Tanto é que, né, essa relação me ensinou demais em relação a isso, né? Um dia que, terminando, eu virei e falei bem assim, olha, mas eu entreguei a minha vida por você. A pessoa virou, fez porque quis, porque eu não abandono, abdico das minhas coisas que fazem sentido para mim por causa dos outros. E essa pessoa não estava errada. E aí fica uma reflexão muito poderosa para você. Estamos acabando, chegamos ao bônus. E aqui, aquele que eu mais, né, falei para vocês que ia doer aí na alma é o seguinte: a dor está revelando o seu padrão doentio de amar. E aqui, de novo, não é para que você saia dessa aula se separando, não é sobre isso. Lembra que eu falei para vocês, quando eu comecei a olhar para a dor, eu ainda permaneci na minha relação por mais 8 anos? Foram anos riquíssimos. Tanto é que eu não seria hoje a profissional que eu sou se eu não tivesse, né, ficado durante esse tempo olhando, aceitando a dor daquela relação. Mas o mais complexo foi quando eu entendi a forma doentia com a qual eu amava. Eu amava de uma forma dependente. E eu dependia do quê? Eu dependia de ter algum valor na vida daquela pessoa. Para mim isso era muito mais importante. Eu ignorava o fato de que eu não fazia mais aquela pessoa feliz. Eu ignorava o fato de que eu não estava mais feliz. Eu ignorava o fato de que o meu padrão de comportamento numa relação era doentia, porque eu só sabia amar servindo. Mas servindo o outro, eu não sabia servir a mim. Quando eu aceitava determinadas situações que me machucavam muito, e eu não conseguia tomar atitudes, isso não dizia sobre o outro. Dizia o quanto eu era conivente com práticas que iam em desencontro ao meu pacote de valores e virtudes. Foi ali que eu encontrei de um dos princípios de autodomínio mais dolorosos que mexeu comigo, que nunca é o outro. Não é o outro que te faz infeliz. Não é o outro que está gerando essa dor em você. Não é o outro que está fazendo você não dormir, que está fazendo você se sentir insuficiente. Não é o outro que está gerando essa sensação de ausência, de oco na sua vida. É a sua falta do seu olhar, do seu amor, a falta do quanto você se isentou de você, o quanto você permitiu, né, que as relações fossem, onde você fosse visto apenas pelo que você podia fazer, servir. Foi o quanto você se negligenciou, se afastou de você. Eu fui fazer uma palestra em Bebedouro e eu fiquei muito feliz, muito. Eu fui recepcionada por uma fã, ela preparou um jantar para mim
E ela disse bem assim, Dona Ana, eu estava prestes a me separar. Hoje eu abro a minha casa e o mais... Eu trouxe aqui do bom e do melhor. Mas o mais importante, eu gostaria de te dizer que eu entendi que eu precisava voltar a entender o que era importante para mim, para não passar a ficar tóxica, cobrando dos outros atenção, para ser vista, para ser amada, para ser desejada, enquanto eu não fazia isso por mim mesma. Eu acompanho, né, eu acho que ela é minha aluna ainda, minha assinante, e eu acompanho, né, nas redes sociais, e vira e mexe alguma story dela aparece lá para mim, em família. Então, essa aula não é para que você aceite a dor e já saia se separando. Não é sobre isso. É para que você aceite a dor e você comece a olhar para a principal pessoa que está sendo negligenciada e que está negligenciando tudo isso. É você. É você que se sabota. E eu sei que a gente... Talvez você me julgue dizendo assim, Dona Ana sempre ataca a vítima. Não, eu sempre te lembro que você não é vítima, não porque eu ignoro a sua dor, mas é porque eu acredito no seu potencial transformador de transformar essa dor em amor. Mas não adianta nada eu pensar e ver isso sobre você. É você que vai precisar manifestar isso na sua vida. Agora eu vou abrir para os comentários, as perguntas, e eu queria fazer antes uma pergunta muito importante. Qual dessas dores mais mexeu com você? Se você é meu aluno, você está no Hotmart, você vai comentar aqui comigo. Agora eu vou abrir os comentários e você vai trazer aqui para mim qual foi a dor que mais mexeu com você. E antes de finalizar, eu queria te dizer uma coisa para que você leve debaixo do sovaco hoje. A dor dói, mas ela liberta e ela salva. Se sozinho tá difícil, eu te convido para ser meu assinante por apenas R$37, só clicando aqui no link na bio. Agora, se você ainda tá com mais urgência, quer ir mais fundo ainda, pode ser meu aluno do Liberdade Emocional. O link também está na bio. No Liberdade Emocional foi onde é o fruto desses meus 8 anos e de todo o caminho que eu fiz através da literatura e das minhas práticas clínicas para poder chegar, né, num estado onde eu entendi a importância da dor, aceitei e transformei a minha vida e a vida de muitos consultorandos, ok? Vamos lá. Vou ativar os comentários e qualquer coisa que você precise aqui, consulta, fazer assinatura, o curso, o link está na bio. Vamos lá. Agora você pode mandar a sua pergunta, ok? Preencher o vazio com outras pessoas é válido? Claro que não. Você vai se preencher sempre daquilo que não é seu. E você vai continuar fugindo da sombra, do oco que você ao longo da vida foi deixando. Não adianta, gente. Uma hora você precisa olhar para você. E quando eu tento preencher o vazio com outra pessoa, eu estou ignorando a dor e tentando me anestesiar através do toque de Midas do outro, né? Através do olhar do outro, para que o outro me ame, me deseje, me possa me ver, coisa que eu não consigo fazer. Olá, doutora. A senhora também atende online ou só o curso? Eu também atendo, tá, gente? Só que assim, olha, para um protocolo eu não tenho mais vaga, para um protocolo terapêutico. É só lista de espera e para encaixe para uma primeira consulta sem garantia que vai conseguir fazer protocolo comigo, tá? Então é por isso que eu já disponibilizo os cursos e a assinatura justamente por essa falta de agenda, tá? O que mais? Cadê as perguntas? Deixa eu beber bastante água para que esse trem vá embora logo.
Vocês estão tímidos hoje? Cadê as perguntas? Ah, chegou aqui numa caixinha. Dona Ana, a dor que mais dói é eu não conseguir voltar a ser quem eu era. E eu não me aceitar como sou. É a demora de me aceitar, me amar. Tem um norte? Oi, Mara. Tudo bom? Vamos lá. Você não conseguir voltar a ser quem você era, se desprenda disso. Você não vai conseguir. Talvez essa seja a fonte do seu sofrimento. Permita, dê espaço. Veja, lembra uma das minhas dores, né? Quando se tá doendo, é porque a dor tá mostrando para você o quanto você se perdeu de si mesmo, né? E volte para sua presença. Você consegue olhar para a tua vida? Como é que a gente começa a se aceitar do jeito que a gente é? Olhando para nossa vida e agradecendo cada detalhe dela. Então, hoje eu tô no melhor porte físico? Não, não tô. Mas eu vou brigar com ele? Não. Eu vou aceitar, vou agradecer ele. Afinal de contas, ele tá aqui, tô com o nariz congestionado, mas eu não estou impossibilitada de falar. Eu estou aqui, né, tive um problema na lombar também, mas não estou impossibilitada de andar. Então, quando eu começo exatamente olhando para a presença, para as pequenas coisas. Só que se a gente ficar olhando, né, lá no passado, a pessoa que eu era, ficar olhando a pessoa que eu perdi, ficar me comparando com outras pessoas, isso lembra da que eu falei da minha consultoranda, onde ela passou a acreditar a vida dela toda que ela era lerda, mas porque ela estava sendo comparada com uma Ferrari. Então, olhe para a sua vida e veja a beleza em cada detalhe. Na cor do seu cabelo, na casa que você tem, no copo colorido. Quando você começa, isso é aceitar a si mesmo, é aceitar a sua realidade do momento presente. E começa com as coisas simples que você não faz. Eu espero ter te ajudado, Mara. Mara, eu tô pendente com uma resposta. Eu vou pedir pra Yara me cobrar, amanhã eu te passo, tá bom? No término do meu antigo relacionamento, eu me vi igual a você, sem amigos, sem hobbies, sem saber o que eu gostava de fazer. Minha dor me ensinou muito. De fato, ao servir o outro, eu não me servia. Viu só? Não sou nem eu que estou dizendo, é um seguidor que expôs aqui de uma forma nobre, né, a sua situação, e eu tenho certeza que contribuiu com a sua vida. Em 2023, o Alexandre, eu já leio o seu, tá? Healing, Kaique. Em 2023, vivi uma separação que me fez olhar para dentro e enxergar meu próprio valor. Aprendi que não dependo de ninguém para ser feliz. A presença do outro é um complemento, não uma necessidade. Olha, viu? Interessante, muito bom. Foi um processo doloroso, mas que me fortaleceu. Levo comigo aprendizado e gratidão por tudo que vivi. Obrigada, Alexandre! Maravilhoso, ótimo depoimento. Obrigada pela sua participação. Agora o Lili pergunta assim, ó. Por que eu me sinto arrependido de praticamente tudo que eu faço? Sempre vem aquele sentimento e eu ainda extravaso falando merda. Eu sou aquele som de que não tá bem. Porque você vive em corpo de dor, Healing. Não é nem você, é teu corpo de dor sussurrando o tempo todo. Porque o teu corpo de dor, ele quer dor, tá? O corpo de dor é como se fosse um parasita psíquico. Ele vai se alimentando das suas dores ao longo da sua vida. E você passa a acreditar que você é ele. Só que ele foi crescendo com as suas dores, daí ele começa a dizer assim, ó, tudo que você faz não presta, dá errado, você não tem sorte na vida, tá vendo? As pessoas não te escolhem. E daí o que acontece? É horrível ficar escutando isso de si mesmo, mas não é você, é teu corpo de dor. E daí o que acontece? É bom ficar com essa dor? Claro que não. Aí você extravasa, você precisa colocar pra fora. Só que o que tem dentro? Dor. Então vai voltar crítica, vai voltar impaciência, e daí você vai ser conhecido, inclusive, como o enfesadinho do rolê, né? Porque fala merda, porque extravasa. Você tem que silenciar o teu corpo de dor, tá?
Posso dizer que se eu tenho autoestima, eu não sofro tanto? Não, são duas coisas distintas. Ter autoestima é contar uma história que tem carinho, né, por você. Tem uma estima por você. Agora, sofrimento é outra coisa. Sofrimento é quando eu fico resistente à dor. Então, quando a dor vem e eu fico resistente, eu entro em sofrimento. Então, o que a gente pode dizer é que talvez a tua autoestima, o teu carinho por você, faz com que você aceite as coisas com facilidade e daí você não sofra, tá? Imagina, temos que ser mais gentis consigo mesmos. Se falássemos com os outros como falamos consigo mesmos, não teríamos sequer um amigo. Viu só? E viu, Healing? Viu como eu diagnostiquei o seu corpo de dor? Tá? Essa é a minha arte, tá? A minha arte é diagnosticar corpo de dor e silenciar corpo de dor. Você tinha que ser meu aluno. Hoje uma moça entrou em contato comigo com um sorriso daqui até aqui, dizendo o quanto ela estava feliz em ter aprendido a silenciar o corpo de dor dela. Depois de aceitar a dor, qual o próximo passo? Se eu aceito a dor, eu aceito a vida. Aceita a vida o que ela está te apresentando. Tudo. Veja, se eu aceitei a dor, qual que é o próximo passo? Eu estou aceitando a minha presença. A presença continua, te convida todos os dias a tomar uma atitude. Então, por exemplo, eu estou em presença. Em presença, eu estou com o nariz congestionado e estou com uma lombar aqui complicada ainda. Ela me convida a tomar atitude. Qual a minha atitude? Eu preciso beber muita água, eu preciso desmarcar o treino de amanhã de manhã, eu preciso ir dormir mais cedo. É isso, gente. E aí, vou falar uma coisa pra vocês. Mas, dona Ana, simples assim? Gente. É o simples que vocês não estão olhando, que vocês não estão fazendo. Vocês ficam tão perdidos, achando que é algo extraordinário que você tem que fazer, você tem que ler o tal livro, você tem que fazer aquilo, você tem que ir para aquele outro. Eu preciso lançar o meu livro logo, para vocês terem noção do quanto é o simples que vocês deixam de fazer. Tá aqui, tá na fuça. Quando eu aceito a dor, eu falo, puta, tá doendo. Tá doendo, vou voltar agora para a presença. O que eu volto para a presença? O que eu tenho que resolver no presente? Tem que lavar uma louça? Vai lavar a louça. Eu tenho que mandar aquela mensagem? Manda a mensagem. A vida, ela se garante, aliás, a vida ela vai garantir de dar um jeito, se você aceitar no momento presente. O que mais? O que mais? Dona Ana, terminei o relacionamento em 2021 e ainda sofro com sintomas de dependência emocional. Tivemos muito contato e só agora resolvi cortar esse contato. É o correto? Diogo, dependência emocional as pessoas tratam como se fosse assim, dependência emocional. É sério. Dependência emocional mata. Sabe por quê? Por causa das comorbidades. Porque coloca a gente em situação de fragilidade e a gente nem percebe. Então a gente fica em relacionamentos tóxicos, a gente começa a negligenciar a alimentação, a gente começa a negligenciar o nosso próprio compasso cardíaco. Tem pessoas que entram, né, em incoerência cardíaca. Então, quando algo, e quando a gente aceita a dor e aceita que essa dor está nos adoecendo, a gente tem que cortar a fonte do adoecimento. Veja, se eu estou aqui, né, com o nariz todo trancado, o corpo dolorido, o corpo está me contando que pode ser que eu vá entrar num quadro de gripe, virar alguma coisa assim. Eu vou o quê? Eu vou lá pro sereno, eu vou fazer um treinão onde eu vou colocar toda a minha resistência e minha imunidade à prova, eu vou beber 1 litro de álcool? Não! Eu vou justamente o quê? Me bloquear disso. Tenho 35 anos, espero ter te ajudado, tá?
Tenho 35 anos, agora em agosto vou começar a faculdade de psicologia por ter passado por muitas coisas na vida. Por sofrer e sentir dor, mas o aprendizado é muito válido. A vida começou a me moldar. Que legal, Gustavo! Parabéns pela sua decisão. Um colega de profissão, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você gosta de mim, gosta do meu trabalho, parte do que eu estude psicologia, mas vá atrás a parte. Porque é muito importante que você se qualifique além da sua graduação, tá? A minha dúvida também é essa, é melhor eu cortar o contato até que você fique mais forte? Sim, tá? Até que eu fique mais forte, eu preciso parar de treinar. Até que eu fique mais forte, eu não vou poder ir lá pro relento. Até que eu fique mais forte, eu não vou poder me expor a situações que vulnerável, ok? Existem pessoas com uma doença rara que não sentem dor. Essas pessoas se machucam mais do que as normais, pois não percebem que algo está causando mal. A dor não é gostosa, mas não é necessariamente. É que assim, veja, um consultorando, uma vez perguntou pra mim, nunca esqueço, Dona Ana, falei, o quê? Quando é que para de... Quando é que para de doer? Eu falei, meu filho, quando você não estiver mais nesse plano, vai doer até o fim. E dê graças a Deus. Porque enquanto doer, é sinal que você está vivo. Enquanto doer, é a natureza te convidando a aprumar, porque você está ainda no rolê. Calma, eu sei que isso aqui não é nada agradável, mas é o que temos para hoje. O que fazer com a evitativa que sei que me ama, mas não entra em contato? Devo ser eu contatar de novo? Nunca amei como a ela. Ou deixa eu te falar uma coisa. O evitativo, se é início de relação, o evitativo entra em contato sim, tá? Por quê? Porque ele está movido por vasopressina ou citocina. Agora, quando não há esse envolvimento, a pessoa não vai entrar em contato. E às vezes a gente se engana achando que a pessoa é evitativa, mas no fundo ela está desinteressada, tá? Agora, não, dona Ana, tem essa troca, tá? Se tem essa troca, veja, você é o homem da relação, entre em contato de forma, numa energia masculina, no sentido assim, olha, hoje é tal dia, quero te ver, vamos em tal lugar. E ali você inclusive avalia o engajamento da pessoa. Aí se a pessoa, por mais que ela seja evitativa, mas de repente tem uma pessoa ali que traz, né, atuando numa energia de conquista masculina, isso vai ativar nela, inclusive, a sua feminilidade. E se ela estiver engajada, que daí é diferente, você vai obter resultado. Se não, a gente precisa, né, olhar para isso e entender que às vezes é desinteresse mesmo. É para eu tirar esse corpo de dor de mim, porque às vezes vem coisas de anos atrás martelar meu subconsciente. Não é que você tira o corpo de dor. Você tem que aprender a silenciá-lo, para ele não te dominar mais, tá? Porque você não tira, você vai conviver com isso pro resto da vida. Mas a diferença é que você, de uma pessoa enfesadinha da turma, vai passar a ser a observadora da turma, através de autorregulação, para silenciar teu corpo de dor. É bem legal, as pessoas vão começar a dizer assim, nossa, como você tá mudado. Tá bom? É bem legal. O filme que você indicou, Let It Go, muito bom. Bom, né? Eu cortei o contato 100%, cortei todos os vínculos, amigos em comum que poderiam ver algo. E foi libertador. Façam. Dependendo de como tá a situação, realmente é libertador mesmo. Ajuda muito. Tinha um preconceito de psicóloga, mas agora mudei meu pensamento. Acho que é algo que eu preciso entender mais sobre o que se passa. Eu sei disso, Helene. Inclusive, você é uma pessoa que assim que sair meu livro,
você precisa adquirir. Você vai se encontrar em várias páginas do livro. Já tem tempo, Rui? Então, faça isso, experimente isso para avaliar o engajamento da pessoa. Porque assim, gente, existe algo que é o seguinte, na dúvida, a gente pergunta. Quem é meu consultorando, quem é meu aluno de longa data sabe quanto... Ai, eu repito isso. Eu ensino sempre a minha filha, quem tem boca vai a Roma, na dúvida a gente pergunta. O que a gente não quer lidar é com a dor da rejeição, com a dor do abandono, mas às vezes, lembra? Às vezes não. Agora você ficou 1 hora aqui aprendendo o quanto a dor é importantíssima. Certo, pessoal? Preciso ir. Ok? Se cuidem, fiquem bem. Espero vocês ou no meu curso de liberdade emocional ou no meu canal de assinatura, tá? Tudo aqui, e sobre consulta também, se você se interessar, tudo, o link está na bio. Obrigada pelas melhoras. Melhorarei. Se cuidem, nos vemos numa próxima aula.